Olá, amigos, queridos webnautas, mais uma vez juntos nesse programa Entendendo a Notícia. O episódio é o episódio 3 da nossa primeira temporada desse programa que traz para você reportagens de periódicos, de revistas, de jornais e também da própria mídia televisiva. O intuito aqui é nós pegarmos informações dentro de um contexto global e discutirmos dentro da nossa realidade de sala de aula com assuntos que você vê na biologia com o seu professor e que pode ser aplicado de repente numa prova de vestibular, independente da modalidade dessa prova, numa prova analítica, numa prova de múltipla escolha ou até mesmo no Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, nesse momento, nesse episódio de número 3, eu trago uma reportagem do Estadão que diz o seguinte: anti-inflamatórios podem evitar morte por picada de escorpião. Essa reportagem do Estadão, ela foi de 24 de fevereiro de 2016 e ela diz assim: pesquisa de cientistas da USP revela que em camundongos, drogas disponíveis nas farmácias podem impedir o processo inflamatório. Aí vejamos, ele diz assim: as mortes provocadas por veneno de escorpião poderiam ser evitadas ou até reduzidas com o uso de anti-inflamatórios que já se encontram disponíveis em qualquer farmácia, de acordo com um novo estudo feito por cientistas, publicado na revista Nature Communications. Aí você diz assim: o que seria isso? O que é um anti-inflamatório, né? O que vem a ser uma toxina? Bom, isso é importante porque nos faz analisar algumas ideias de sistema imunológico. Há uma substância, certo? Chamado histamina. Tu diz assim: Lázaro, o que é uma histamina? Histamina é um vasodilatador. Essa substância, esse vasodilatador, ele é produzido por alguns importantes glóbulos brancos nossos, sempre que há uma invasão do teu corpo por alguma substância ou antígeno reconhecido como estranho. Então é simples você entender, gente. Ó, se o teu corpo ele é invadido, não necessariamente por um micro-organismo, mas também. Mas quando ele é invadido pela presença de qualquer componente que faz com que o teu sistema imunológico reconheça como uma substância estranha, vai disparar a produção da histamina por parte dos mastócitos, por parte dos eosinófilos, por parte dos basófilos. Essa histamina é um vasodilatador. Ao mesmo tempo que ela é um vasodilatador, ela vai favorecer a chegada mais rápida, a chegada mais eficaz, o processo migratório mais eficiente de quem? Dos macrófagos ao local de defesa, ao local de infecção. Aliás, o nome desse processo de migração dos glóbulos brancos, dos macrófagos, ao provável local de infecção é chamada de diapedese. Então você diz, por que numa infecção eu tenho que liberar histamina? Devido à sua propriedade vasodilatadora e de favorecer a permeabilidade dos vasos, para a rápida chegada dos glóbulos brancos ao local da infecção por meio de diapedese. A questão é que às vezes nós disparamos essas respostas histamínicas não a agentes infecciosos, mas a um alimento, mas a um fármaco, é um medicamento, às vezes a um grão de pólen. O nome que nós damos a estas respostas, chamado de respostas histamínicas, ou reações alérgicas. Então, fica simples agora tu compreender o que é uma reação alérgica. A reação alérgica, ela é uma reação de sensibilidade à presença de um alérgeno no teu corpo, caracterizado por uma produção de histamina. Gente, como a histamina ela é um vasodilatador, o local fica vermelho e edema. Você percebe muito, por exemplo, quando as pessoas são alérgicas a camarão, não necessariamente deve ter um componente lá, né? Você tem que entender que tem que ter alguma coisa que dispara isso. Mas se as pessoas são alérgicas a camarão, quando elas comem e dispara a reação histamínica, os lábios incham, os olhos ficam edemados. Você me pergunta, Lázaro, qual o maior perigo de uma reação histamínica, por exemplo, a um alimento? É você ter um edema de glote. Porque o edema de glote é quando você tem a hipersensibilidade a esse alimento. E o perigo desse edema de glote é que ele vai fechar a via respiratória.
E uma vez que ele fecha a via respiratória, gera asfixia. E o indivíduo pode chegar a óbito. Daí porque nós temos que evitar, né, nos alimentar daquilo que nós já sabemos que disparam em nosso corpo respostas histamínicas. Mas você também pode ter resposta histamínica não só a alimento, a grão de pólen. Há pessoas, por exemplo, que na hora que está o período de polinização já fica, ó, aquela reação irritante, aquela... Por quê? Porque exatamente órgãos imunitários secundários identificam a presença desse alérgeno. Dispara também reações histamínicas. Há medicamentos. Pessoas podem ter reações alérgicas a medicamentos. A dipirona, certo? Inclusive, uma reação muito séria a um medicamento aplicado na corrente sanguínea pode, numa pessoa, disparar inclusive um choque anafilático, que é uma das mais graves reações histamínicas. Escorpiões, aranhas, certo? Formigas. Esses animais, eles contêm substâncias que, uma vez que entram em contato com o nosso corpo, podem disparar reações histamínicas. E quando você é hipersensível a uma substância dessa, diz qual é o risco? O risco é exatamente um óbito por choque anafilático. Nessa hora, então, seria de fundamental importância que no mercado houvesse a disponibilidade de antihistamínicos específicos para o quê? Para cortar o efeito da reação alérgica. Esses antihistamínicos, também chamado por você de quê? Antialérgicos, grande parte deles são à base de quê? Corticoides. A ciência descobriu que o cortisol, que inclusive é um hormônio produzido pela tua suprarrenal, ele é um hormônio que tem a ação de reduzir a resposta imunológica, de reduzir a resposta inflamatória. Por isso que o cortisol tem ação anti-inflamatória. De modo que grande parte dos medicamentos anti-inflamatórios são à base de quê? Corticoides. Reduz um pouco o teu metabolismo, dá aquela sonolência, mas são potentes antihistamínicos, certo? Então, o que diz aqui na questão? Que se nós descobrirmos esses anti-inflamatórios, pode-se evitar exatamente o quê? Muitas mortes por picada de escorpião. Inclusive, há épocas, existem períodos do ano que os escorpiões, eles aparecem com uma frequência maior. Principalmente quando as suas presas, que são insetos, ocorre em maior frequência na região. Então, eles vêm para se alimentar e pode oferecer riscos à sua saúde. Caso você venha a ser picado por um escorpião, você tem que imediatamente procurar o centro toxicológico mais próximo para que você possa receber o quê? Um antihistamínico, um antialérgico. Uma substância que possa, inclusive, evitar um agravamento do quadro clínico seu. Ok? Então, nessa reportagem, né, do Estadão, que fala exatamente a respeito de quem? Dos anti-inflamatórios, nós podemos discutir aqui o que é uma histamina, o que é uma resposta, né, inflamatória, o que é um choque anafilático, o que é um edema de glote. Cuidado para nós não confundirmos alergia, que é uma resposta histamínica, que é uma resposta alérgica, com intolerância. Quando você, por exemplo, tem uma intolerância à lactose, o que você, na verdade, tem é um distúrbio digestório. Você tem uma falha enzimática. Você não consegue promover a quebra da lactose, que é um carboidrato. Já quando você tem, por exemplo, alergia à lactose ou alergia ao leite, porque quando é alergia ao leite, em grande parte dos casos, não é a lactose, é a proteína do leite, que é a caseína. Mas a alergia é algo mais sério, porque a alergia significa uma resposta histamínica, o risco de um edema de glote, o risco de um choque anafilático. A intolerância à lactose, o que ela provoca é a não quebra, é a não hidrólise da lactose pela ausência da enzima entérica lactase. O que é que isso vai ocasionar? Lactose não quebrada, lactose não absorvida. Lactose não absorvida, acúmulo dela no meio intestinal. Isso gera o quê? Gera hipertonicidade. Meios hipertônicos acabam tendo pressões osmóticas elevadas. Aí recebe muita água. Volume aumenta, gerando diarreias osmóticas. Por isso que quem tem intolerância à lactose, se continuar consumindo esse carboidrato, esse disacarídeo, vai ter diarreias osmóticas, cólicas, infecções, náuseas. E por caso da criança, é mais sério ainda. Daí porque os pais,
No menor indício de uma diarreia osmótica na criança, deve levar imediatamente ao pediatra para verificar se isso não é uma intolerância à lactose. Porque se for, substitui o leite. Beleza? Então não confundir, moçada, reação alérgica, né, que é uma reação histamínica, com uma intolerância. Esse foi o nosso episódio de número 3, que a partir dessa reportagem maravilhosa do Estado de São Paulo, nos permitiu entender a notícia. Um forte abraço, mais uma vez agradeço a oportunidade de chegar até a sua casa, de chegar até a você e de te fazer compreender e entender um pouco mais a nossa biologia do cotidiano. Nos encontraremos nos próximos episódios dessa nossa primeira temporada do programa Entendendo a Notícia.